Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago Rocha, professor de Geografia, e nesse vídeo nós falaremos sobre as características atuais da economia brasileira e também do processo de industrialização, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like nesse vídeo, vai me ajudar bastante e ajudar a crescer o canal. Então, sem muita enrolação, vamos direto ao ponto, dá uma olhada no slide aí, ó. Industrialização do Brasil, agora parte 6. Galera, em relação às características atuais, as duas regiões mais industrializadas do Brasil é a região Sudeste, em primeiro lugar, e a segunda região mais industrializada, região Sul. Em relação ao Sudeste, nós temos os três estados mais industrializados do país nessa região. São Paulo é o estado mais industrializado, em segundo lugar, o Rio de Janeiro, e em terceiro lugar, Minas Gerais. Agora, em relação à região sul do Brasil, eu chamo bastante atenção porque você não pode confundir a segunda região mais industrializada, que é a região sul, com a segunda região mais urbanizada, que é a região centro-oeste. E a ESA já cobrou os dois, então fica atento a isso. A região sudeste e a região sul, juntas, nós chamamos de região concentrada. Por que região concentrada? Porque essas duas regiões concentram a indústria do país, a economia, a capacidade tecnológica. E esse termo, região concentrada, esse termo foi formado por um geógrafo muito importante aqui chamado Milton Santos. Então a prova da ESA pode em algum momento abordar sobre a região concentrada em relação à industrialização do Brasil, e agora você já sabe quais são essas duas regiões, Sudeste e Sul. Na década de 70, aqui no Brasil, nós começamos a passar pela desconcentração industrial, característica muito importante que ainda ocorre fortemente e a prova da ESA gosta de falar sobre isso. Galera, o que acontece é o seguinte: desconcentração industrial nada mais é do que a saída das indústrias de grandes centros urbanos em direção às pequenas e médias cidades. As grandes cidades, elas concentram a indústria ainda hoje. Só que nessas grandes cidades nós temos alguns problemas que acabam provocando a repulsão, ou seja, a expulsão de algumas indústrias. Nas grandes cidades, atualmente, nós temos alguns problemas, como, por exemplo, o aumento do roubo de carga, da fiscalização ambiental, o aumento do congestionamento. Nas grandes cidades, a mão de obra, o trabalhador, é uma mão de obra mais cara. Então, todos esses custos mais altos nas grandes cidades acabam expulsando algumas indústrias. Desconcentração industrial. Elas estão deixando cada vez mais de ficarem concentradas nas grandes cidades, mas toma cuidado. Ainda estão concentradas nas grandes cidades, ainda estão concentradas no Sudeste, mas esse processo vem diminuindo com a saída dessas indústrias dos grandes núcleos urbanos, beleza? Em direção cada vez mais às pequenas e médias cidades. Voltando aí, ó. Essa desconcentração industrial, né, essa saída das indústrias dos grandes centros urbanos acaba sendo motivado pelo que nós chamamos de guerras fiscais. Guerras fiscais, galera, são disputas entre estados e municípios para atrair novas indústrias. Quando uma indústria anuncia que vai sair de um grande núcleo urbano, de uma grande cidade, quando ela anuncia que vai deixar, né, um determinado estado ou município, outros estados e outros municípios acabam entrando em uma disputa, em uma guerra para atrair essa indústria. Porque essa indústria acaba gerando imposto, o que é muito bom para o estado e para o município. Só que essa disputa entre estados e municípios, essa guerra fiscal, tem como principal característica a isenção de alguns impostos para atrair essas indústrias. Para as pequenas e médias cidades ficarem mais atrativas para indústrias, elas acabam concedendo alguns impostos, na verdade, concedendo isenção de alguns impostos, né? Essas indústrias deixariam de pagar algumas taxas, como energia elétrica, conta de água, o que fica mais atrativo, tá? Então, essa disputa entre estados e municípios, essa guerra fiscal com isenção de impostos, acaba incentivando ainda mais a desconcentração industrial no país. Belezinha? Voltando aí, ó. Uma outra característica muito importante e marcante
da economia brasileira atualmente são as privatizações. Galera, privatizar é a mesma coisa que desestatizar. Privatizar ou desestatizar é vender empresas que pertenciam ao Estado, ao poder público. Você vende essa empresa para o capital privado. E na década de 90 isso se torna muito marcante. A partir da década de 90, né, 80, 90, entre as duas décadas, várias indústrias que pertenciam ao Estado foram vendidas, privatizadas, como por exemplo a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, construída durante o governo Vargas, a Embraer, a Vale, que durante o governo Vargas era chamada de Companhia Vale do Rio Doce. Atualmente nós conhecemos apenas como Vale, é uma empresa privada. E também a Telebrás. O principal argumento do Estado é que essas empresas já não estavam mais apresentando lucro, então o Estado acaba vendendo para pegar o dinheiro da venda e investir em alguns setores, tá? Então, privatização é a mesma coisa que desestatização e é a venda das empresas públicas. Toma muito cuidado com isso aqui, ó. Desestatização é diferente de estatização. E a ESA pode colocar os dois de sacanagem, como pegadinha. Estatizar é você comprar uma empresa privada, transformar essa empresa privada em uma empresa pública. É quando o Estado compra uma empresa privada, estatizou, transformou essa indústria em uma indústria do Estado. E não é o que acontece muito no Brasil. Aqui é o contrário, é a desestatização. E por que a gente adota esse modelo, o que é muito importante também para a prova da ESA? Lá na aula de Getúlio Vargas, eu falei que o sistema capitalista ele já passou por algumas fases. A primeira fase foi a fase liberal, onde o Estado não se metia na economia. E foi mais ou menos até 1929, 1930. Esse modelo acabou quebrando em 29, né, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A segunda fase do sistema capitalista é a fase keynesianista, que foi adotado inclusive por Getúlio Vargas. No keynesianismo, o Estado investe maciçamente na indústria, cria empresas, o que Getúlio Vargas fez. Atualmente, nós adotamos o neoliberalismo. Neo, de novo, um novo modelo liberal, um novo liberalismo, neoliberalismo. E a principal característica desse neoliberalismo, que começou a ser implantado no Brasil bastante a partir da década de 80 e depois na década de 90, no neoliberalismo você tem a venda das empresas que pertenciam ao Estado. A principal característica do neoliberalismo, que é adotada atualmente pelo Brasil, são as privatizações, beleza? Por isso aí na década de 90 uma forte privatização, porque nós passamos a adotar o modelo neoliberalista e ainda é uma característica atual do Brasil, então fica atento. Bom, nós tivemos alguns presidentes que adotaram nessas práticas de privatizações, como por exemplo José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, dois nomes fortes agora, tá? Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Eu coloquei em vermelho aí porque Fernando Henrique Cardoso é considerado como o pai das privatizações, o pai do neoliberalismo no Brasil. É um nome muito forte nessas vendas aí que foram realizadas pelo Estado. Show de bola? Até a década de 60, eu coloquei que o Sul, eu coloquei não, né? Está no livro do edital, Magnoli, principalmente ali já Terra. Sul e Nordeste eram regiões industriais periféricas. O que isso quer dizer? Você já tinha uma pequena industrialização nessas duas regiões, mas elas não eram industrializações muito grandes como no Sudeste. Periferia, sempre que falar de áreas periféricas, são áreas que estão mais distantes, mais isoladas em relação ao centro. O centro econômico do Brasil era a região Sudeste. O Sul e o Nordeste já estavam passando por uma industrialização, mas de forma muito tímida. Por isso, regiões industriais periféricas. Agora, no Norte e no Centro-Oeste havia apenas núcleos locais e também isolados, o que nós chamamos de enclaves industriais. Galera, enclave, a gente até estuda isso também na aula de bioma.
Enclave é uma área isolada. Só isso. Sempre que falar que algo é um enclave, é uma coisa isolada, está isolada. Enclaves industriais é porque você tinha algumas indústrias no norte, no centro-oeste, mas elas eram isoladas, não tinham uma forte conexão com o restante do país. Pequenos núcleos industriais isolados e independentes, tá, do restante do país. Tá? Porque era uma industrialização muito limitada nessas regiões, então elas ficavam isoladas. Eram enclaves industriais. Voltando aí, ó. A gente vem passando também por uma forte terceirização. Galera, terceirização é diferente disso aqui, ó. Terciarização. Toma muito cuidado com isso na prova. A gente vem passando pelos dois. Terceirização e terciarização, mas são coisas diferentes. Terceirizar é deixar parte da produção para terceiros. Maior exemplo disso são os supermercados, né? Por exemplo, quando você vai no supermercado, tem o pessoal que faz a segurança. Geralmente, o segurança do supermercado não está na carteira dele que ele é contratado pela empresa, pelo supermercado. Geralmente, esse segurança trabalha para uma outra empresa. E essa empresa é que presta serviço de segurança para o supermercado. É um trabalho terceirizado. É igual o pessoal da limpeza. Geralmente você tem uma empresa de limpeza, né? E essa empresa presta serviço para outras. Então é um serviço terceirizado. Isso vem crescendo muito aqui no Brasil. Porque aí a empresa acaba deixando de pagar alguns encargos trabalhistas. Contrata uma outra empresa que vai prestar esse serviço e a partir do momento que ela quiser encerrar o trabalho, é só encerrar com essa empresa, sem pagar determinados encargos aos trabalhadores. Também tem a terceirização na produção, né? Empresas que acabam fazendo parte da produção, deixando, né, parte do trabalho, parte da produção para outras empresas. Vai terceirizar a produção. Agora, eu falei que essa terceirização é diferente de terciarização. Terciarização vem de setor terciário. O setor terciário é o setor da prestação de serviços, tá? Que é o setor mais complexo que tem. É o setor que pega aí o banco, o supermercado, o professor, é o setor terciário. E cada vez mais esse setor terciário da prestação de serviços absorve mais mão de obra. O que acontece é que o setor primário, o setor da agropecuária, vem se modernizando. E o uso de máquinas no campo acaba retirando o emprego do trabalhador. Esse cara acaba migrando para a cidade. E boa parte desses trabalhadores que migraram para a cidade foram trabalhar na indústria, setor secundário. A indústria vem se modernizando também, o que acaba retirando o emprego de trabalhadores na indústria. E esse cara, então, acaba migrando para o terceiro setor, que é a prestação de serviços. Como eu disse, é o setor mais dinâmico, é o cara que trabalha no comércio, é o autônomo, né? O cara que não tem carteira assinada, setor terciário. E atualmente é o setor que mais absorve mão de obra. A ESA cobrou uma questão recentemente sobre isso e ela falava justamente disso, que o setor da prestação de serviços vem absorvendo cada vez mais mão de obra. Essa absorção da mão de obra pelo setor terciário recebe um nome? Essa era a pergunta. E aí, eu coloquei aqui, ó, que o crescimento do setor terciário é terciarização, vem de setor terciário. Mas o que a ESA fez? Ao invés de colocar terciarização nas alternativas, ela colocou hipertrofia do terciário, ou seja, crescimento, hipertrofia, crescimento do setor terciário, que é a mesma coisa. Ela só não colocou terciarização, mas colocou hipertrofia do terciário. Então tem que tomar muito cuidado, porque nessa questão, por exemplo, a ESA colocou os dois. Ela colocou terceirização, o que muita gente acabou marcando, e hipertrofia do terciário. Mas ela não estava falando de delegação, né? Deixar parte do trabalho para outras empresas. Ela não falou disso. Ela só falou do crescimento do setor terciário. Então o cara teria que marcar aí hipertrofia do terciário. Muita gente errou essa questão, toma cuidado. Continuando, porque eu já falei demais.
Coloquei aqui, ó, que a maior parte do PIB industrial, ou seja, das riquezas produzidas pela indústria, né, PIB industrial, vem da fabricação de produtos alimentícios e bebidas. Galera, produtos alimentícios e bebidas faz parte da indústria de bens de consumo não duráveis. E essa questãozinha aí é a cara da ESA. Por mais que aqui no Brasil você tenha diferentes tipos de indústrias, o tipo de indústria que produz a maior riqueza vem de bens não duráveis. Isso de acordo com o IBGE e essa informação está no livro do edital, tá? Então a maior parte da riqueza gerada pela indústria vem do setor de bens não duráveis. Nós temos várias empresas grandes aqui no Brasil de alimentos e bebidas. A Ambev, né, a Sadia, Perdigão, BR Foods. Então é muito grande a riqueza gerada por esse tipo de indústria. Para fechar, eu coloquei aqui os principais aspectos positivos e negativos encontrados aqui no Brasil em relação à indústria. Tem bastante coisa, vou ser bem objetivo para o vídeo até não ficar muito extenso e chato, tá? Até porque depois eu recomendo que vocês voltem o vídeo para fixar ainda mais o conteúdo. Mas em relação aos aspectos positivos da indústria brasileira atualmente, nós temos cada vez mais um aumento da produtividade, nós estamos produzindo cada vez mais mercadorias industrializadas, o que é muito bom, até porque a indústria tem maior valor agregado, na hora de vender nós ganhamos mais dinheiro. A qualidade dos produtos vem melhorando também e a expansão do mercado interno, ou seja, o número de pessoas que podem comprar mercadorias, mercado interno. Isso motivado também pela desconcentração industrial, com as indústrias indo para outras regiões passam a consumir mais. E aí a indústria acaba ganhando mais dinheiro e o Estado arrecadando imposto. Isso é muito bom. Agora nós temos alguns aspectos negativos que acabam atrapalhando o desenvolvimento da indústria no Brasil. Como, por exemplo, o preço elevado da energia elétrica. Por mais que o Brasil, né, produza bastante energia elétrica renovável através das usinas hidrelétricas, a tecnologia aplicada na maioria das usinas hidrelétricas no Brasil é uma tecnologia ainda muito precária, muito baixa. Nós gastamos ainda bastante para produzir energia. E esse valor da produção energética acaba sendo embutido no valor da mercadoria, o que é um problema para a indústria. Um outro problema é a flutuação cambial entre o real e o dólar. Quando o dólar fica muito mais caro do que o real, isso é um problema, porque a indústria brasileira precisa comprar alguns insumos estrangeiros para produzir aqui. Algumas mercadorias que são produzidas aqui têm como matéria-prima produtos estrangeiros. E quando você paga em dólar, isso acaba encarecendo o produto brasileiro. Nós temos um custo muito elevado com o transporte rodoviário no Brasil. Na aula de meios de circulação a gente fala disso. Nós utilizamos muito a rodovia para transportar mercadorias. O problema é que quando você transporta a mercadoria pelo caminhão, o custo acaba sendo maior. E esse custo é repassado também para o valor da mercadoria. Nós temos um precário e baixo investimento tanto do capital público quanto privado em avanço tecnológico, que acaba atrasando o parque industrial do país. Além disso, nós temos uma elevada carga tributária, ou seja, o imposto pago pela indústria aos governos estaduais, municipais, o que acaba atrapalhando também a indústria e afastando a indústria aqui do Brasil. A mão de obra qualificada no Brasil ainda é muito limitada. E para fechar, quando nós exportamos os produtos brasileiros, nós sofremos com uma barreira tarifária, ou seja, os impostos taxados sobre produtos brasileiros. Quando essa mercadoria chega no exterior, muitos países colocam muitos impostos sobre nossos produtos, prejudicando aí a nossa venda. Belezinha? Bom, falei sobre as principais características atuais da economia brasileira. Esse conteúdo já caiu bastante na prova da ESA. Nos próximos vídeos nós trabalharemos as características industriais e econômicas de cada região do Brasil, até porque esse conteúdo entrou aí no edital da ESA de 2022, né? Trabalhar cada região do Brasil e suas características industriais
e a gente vai ver isso nos próximos 2 vídeos. Então não perca isso porque é muito importante para a sua prova. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Beijos, abraços e fui!